Olá pessoal, estamos de volta novamente, nossa aula 6. Agora nós vamos falar do arcadismo ou neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Porque o arcadismo ele vem resgatar lá o que aconteceu no classicismo. Mas só que ele vem de uma forma mais, ele tenta modificar um pouco. Daí então eles colocam esse novo classicismo como uma forma de, mais resgatando lá o que aconteceu no classicismo e resgatando também o que aconteceu lá relacionada à Grécia Antiga, lá os clássicos da Grécia Antiga, por isso que eles colocam que é o arcadismo, e não só neoclassicismo, mas com conceitos relacionados ao classicismo. Como que é a origem desse termo? Por que a origem desse termo arcadismo? Vamos lá? O nome arcadismo faz referência à Arcádia, região campestre do Peloponeso, na Grécia Antiga, que era considerada no plano mitológico como um lugar de morada dos deuses e no plano real habitada por pastores que dedicavam-se à poesia. Então, o neoclassicismo e o arcadismo, ele faz referência à Arcádia, né, que é essa região lá da Grécia Antiga. No plano mitológico, ela é uma região onde habitavam os deuses. E no plano real, que essa região realmente existiu, é onde viviam os pastores, e esses pastores também eram poetas, eles escreviam poesias. Então, no arcadismo, eles tentam resgatar essa vida bucólica no campo, eles fazem uma correlação. Embora eles, não os escritores, os poetas dessa época, a burguesia dessa época, eles não é que eles mudam-se para essa paisagem bucólica, eles não voltam lá para o bucolismo, a viver lá, até porque eles vivem na cidade, mas eles criam um ambiente todo relacionado ao bucolismo, essa vida mais simples, justamente para romper com o movimento anterior, que era o arcadismo, que era o barroco. O que o barroco trazia? Trazia justamente essa coisa rebuscada, difícil, complicada. Não, já o arcadismo não. O arcadismo quer justamente romper com isso e colocar as coisas de maneira mais simplificada. Não rasteira, mas sim simplificada, simplificar a vida. Quais são as características? Vamos lá nas características. Valorização da vida no campo, como eu já falei anteriormente, que vai lá para a Arcádia, os pastores lá pastorando, as ovelhas, a natureza. Então, assim, eles resgatam essa questão da vida bucólica. Crítica à vida nos centros urbanos, aí o famoso termo fugere urbem, inútil truncar, cortar as inutilidades. O que acontece no barroco, no período anterior? O barroco, ele quer o rebuscamento, que é aquela coisa, as figuras de linguagem, tudo muito complicado, aquela linguagem muito complicada, tudo muito rebuscado. E o arcadismo não, o arcadismo ele quer cortar o máximo possível que tiver de inutilidade e deixar a coisa mais simplificada, de fácil de entendimento. O loxamenos é o lugar agradável, é uma linguagem simples, o uso de pseudônimos com frequência, geralmente esses pseudônimos estão relacionados lá à mitologia ou de onde a pessoa veio. E o pastorismo, né? Pastoralismo, né? Que é como a gente já falou, lá em Arcádia era a região, no plano real é a região onde viviam os pastores. E como aconteceu o arcadismo em Portugal? Em Portugal, temos, com a fundação da Arcádia Lusitana em 1756, entra em crise o ensino religioso, a universidade é reformada, ela passa a ser laica, incrementa-se o ideário iluminista, transferência do poder da Inquisição para o Estado. Com o reinado de Dona Maria I, os jesuítas voltam a ensinar. Então, o que acontece nesse processo todo lá em 1756, depois com a fundação da Arcádia? Dom João IV era o rei de então. Ele abriu, então, que tivesse essa reforma no ensino, as universidades iam se tornar laicas, independentes de ensino, e dando continuidade ao que Dom João
IV propõe, vem Dom José I, que por meio que dá todo o apoio ao Marquês de Pombal, o famoso Marquês de Pombal, que também esteve aqui no Brasil, ele faz toda uma reforma política, toda uma reforma no ensino, ele expulsa os jesuítas do ensino e também expulsa os jesuítas aqui do Brasil. Então, o Marquês de Pombal faz uma revolução. O que ele quer também? Não só no ensino, mas na questão da parte econômica. O Marquês de Pombal, ele quer estruturar Portugal de forma que Portugal se torne mais autossustentável. Só que, como são séculos, mais de 200 séculos aí, sob um governo anterior aí, 60 anos de governo no governo filipino e outros governos anteriores ao governo espanhol, que Portugal se fragiliza muito, fica muito dependente do ouro do Brasil. Então, assim, efetivamente, Portugal não tem como se manter, ele depende muito da economia externa para se manter. Daí Dom José morre, Dom José I, morre, e Marquês de Pombal, com todas aquelas suas propostas lá, todas aquelas reformas que ele fez, cai por água abaixo, porque Dona Maria I assume o poder depois da morte de Dom José. Quando Dona Maria I assume, o que acontece? Dona Maria I, católica fervorosa, volta-se novamente aos jesuítas, ao ensino, e eles passam a dominar novamente a questão da elite intelectualizada, e todo mundo que é contra aos preceitos do que propõe os jesuítas é perseguido, é exilado e é banido da literatura de Portugal. Os destaques, com relação ao destaque, mas mesmo assim, o arcadismo, ele consegue se sobressair ainda, ele ainda consegue se sobressair lá em Portugal. Um outro fator que eu não posso deixar de falar é com relação à questão do iluminismo. Nas ideias lá, quando se relaciona a reforma na universidade, uma das propostas que Pombal quer que Portugal também se insira no processo, na revolução que acontece na Europa, principalmente na França, é a questão das ideias iluministas, que é o famoso movimento voltado para as luzes. Então, assim, volta novamente a discutir-se a questão da ciência, da comprovação da ciência, dos fatos, de maneira que realmente eles possam ser comprovados. Coisa que no Barroco voltou-se mais a tentar fazer uma junção da ciência com a religião, e também não conseguiram muito sucesso. Por isso, daí surge esse movimento que é o arcadismo. Um destaque com relação à literatura, o grande poeta que se destaca, que ele pode ser considerado um dos principais poetas da literatura portuguesa, está dentre os principais poetas, que é Manuel Maria Barbosa do Bocage. Alguns autores o relacionam com Camões e com... não lembro agora o nome do outro autor, só sei que ele está entre os maiores poetas da literatura portuguesa. Ele também era chamado de Hermano Sadino. Hermano Sadino era o que ele usava como codinome, né? Como que está dividida a sua obra? A obra de Bocage está dividida em lírica e satírica. Na lírica, a poesia fica presa ao arcadismo, aos conceitos do que traz, as características que traz o arcadismo na poesia. E na poesia ecomiástica, o que é a poesia ecomiástica? Ele relata aquela poesia meio que bajuladora, as figuras ilustres da corte, porque ele, como Camões, assim como Camões, também dependia de recursos que a corte o davam, né, o mantinham, né? Então, assim, aí surgiu essa poesia ecomiástica. Na satírica, direta às pessoas e ao absolutismo, tanto ao absolutismo religioso quanto ao absolutismo relacionado à política, né? Ele fazia críticas diretas. E na poesia erótica, ele foi muito censurado, embora
tem assim, muita coisa que se relaciona, que falam que foi ele que produziu, às vezes nem foi, mas tem uma poesia erótica aí também, que está muito relacionada à poesia de Bocage. Mas o grande destaque mesmo, onde ele se destaca, assim, que ele se desponta como um grande poeta da literatura portuguesa, é quando ele foge das instruções clássicas, quando ele foge das regras que o classicismo, o arcadismo impõem, e ele cria uma nova vertente, um novo modelo de poesia, e essa poesia o faz ganhar um grande destaque e está até hoje aí, e já insere nesse momento o pré-romantismo. Vejamos lá essa poesia aqui, que ele desse último momento, onde ele se insere já no campo do romantismo. Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretária antiga. Pois manda, amor, que a ti somente os digas, dá-lhes pio agasalho no teu manto, ouve-os, como costumas, ouve enquanto dorme a cruel que a delirar me obriga. E vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadores, inimigos como eu da claridade, em bandos acude aos meus clamores, quero a vossa medonha sociedade, quero fartar meu coração de horrores. Então, você pode observar que sim, é um pouco difícil, é uma leitura assim, bem elaborada, mas vale a pena você ler outras coisas relacionadas a Bocage. Ele escreveu muita coisa, principalmente quando ele chega nesse terceiro período dele, que ele entra no pré-romantismo, que ele consegue se destacar e ele cria uma poesia mais personalizada, mais voltada para o que ele realmente está sentindo, entendeu? Então, assim, não deixem, explorem bastante. O que vocês puderem explorar com relação a esse autor é importante e é porque, com certeza, vai servir de embasamento para que vocês realmente entendam o que ele escreveu e a importância da sua obra para a literatura de um modo geral. Daí, porque ele está relacionado entre os maiores poetas da literatura portuguesa. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham entendido, que sirva de embasamento para vocês, acrescente o conhecimento de vocês e até a próxima aula e acessem o fórum, tá? Qualquer dúvida, não deixe de acessar o fórum e também participem lá do fórum avaliativo, a gente está aguardando vocês lá com as intervenções, tá? Até mais, tchau!